Fala pessoal, esse aqui é mais um Noite de Apostas, trazendo para vocês as análises dos jogos de segunda a sábado. E se você ainda não conhece o canal e chegou aqui nesse vídeo agora, então seja muito bem-vindo. Bom, hoje o futebol está de luto, né? Perdemos uma estrela, um ícone, uma lenda do futebol mundial, Diego Maradona. E o canal aqui, como uma forma de homenageá-lo, estamos aqui com a nossa camisa da Argentina, né? Meus sentimentos à família e amigos, mas seguimos, né? Bom, vamos aqui às nossas análises dos jogos de amanhã. Amanhã nós temos os jogos da Europa League, né? Eu vou focar bem nesses jogos. E bem interessante aqui porque, fazendo minhas análises pré-live, né, antes do jogo para passar aqui para vocês, eu identifiquei muitos jogos com potencial de over 2,5, né? Muitos jogos aqui com tendência de gols e que vai ser o nosso grande foco dos jogos de amanhã. Bom, já estamos aqui no SofaScores no dia 26 e vamos aqui para os jogos da Europa League. Grupo A, eu fico aqui com Cluj versus Roma. Bom, a gente tem aqui uma Roma que, para mim, Roma é muito favorito nesse jogo aqui e a gente tem uma Roma com a odd de 1,80. É uma odd extremamente interessante para o time da Roma, porque eu gosto do time da Roma, é um time bem ofensivo, faz jogos bem movimentados em relação a gols, tanto levando gols quanto fazendo gols, então eu gosto muito do time da Roma. Só que o problema é que na Europa League, a Roma ela veio muito com... Começou os jogos, né? Por mais que esteja aqui em primeiro lugar, ela começou os jogos com time reserva, tipo, como se ela não estivesse dando interesse à Europa League, né? O que acontece muito com os times grandes quando vem pra cá, não dão tanto interesse. Só que a Roma ela começa com time reserva, leva a pressão do adversário, ou então não consegue marcar, e aí bota os titulares para tentar correr atrás do prejuízo, enfim. Se a Roma viesse já para a partida aqui com um time titular, até porque a chave tá um pouco arriscada, né? Se a Roma vacilar aqui, o Young Boys tem time para passar, né, para a próxima fase, e o Cluj em casa pode complicar aqui a vida da Roma. Então assim, se a Roma entrar com um time titular todo, né? Então a gente tem muito valor nessa odd aqui. O mercado indica que está caindo, deve cair amanhã para 1,70 mais ou menos. E a gente tem muito valor nessa odd aqui. Só que pré-live, antes de saber a escalação da Roma, eu não faço uma entrada a favor delas. Eu fico aqui com over 2,5. Porque o Cluj é um time que em casa ele costuma marcar. Só que é um time que também leva muitos gols. Né? A gente tem aqui o Cluj, 3 jogos, 3 gols marcados e 6 gols sofridos. Ou seja, 2 gols por jogo, praticamente. E a gente tem uma Roma aqui que fez 7 gols em apenas 3 jogos. Então é um jogo que tem muito... que pode ser muito movimentado. Então eu fico aqui com esse over 2,5 aqui, pré-live, nesse jogo da Roma. Descendo aqui a gente tem no grupo B, Molde versus Arsenal. No jogo passado, no jogo que foi aqui na casa do Arsenal, eu passei o palpite desse jogo, a análise direitinho, só que agora, esse jogo aqui em específico, né, eu não consegui identificar algo de valor aqui nesse jogo, porque a gente tem um Arsenal aqui que está liderando aqui com 9 pontos, provavelmente é muito claro aqui a classificação do Arsenal, só que se a gente analisar os últimos jogos do Arsenal, o Arsenal vem fazendo jogos muito ruins, jogos muito abaixo. Os últimos 5 jogos do Arsenal fora de casa é muito ruim, o Arsenal não está conseguindo fazer gol, o Arsenal não está conseguindo criar chances, e o molde jogando em casa, né, o molde costuma ter jogos bem movimentados, né, leva gol, faz gol e uma chuva de gols. O primeiro jogo foi 4-1, enfim. A gente tem aqui um Arsenal com 1,72 e o mercado indica que está subindo. E a gente tem um molde aqui com 4,75 e o mercado indica que está descendo. A galera pode estar indo, né, aqui para cima do molde, entrando em peso aqui no molde, e essa odd está caindo um pouco. Justamente porque a galera não está botando tanta fé assim no Arsenal. Vamos ver como é que o Arsenal vai se comportar aqui na Europa League. É um jogo muito difícil para uma pré-live. Talvez o over 2,5 seja interessante também, o ambas marcam também seja interessante. O problema é o Arsenal, que não vem jogando bem. Então isso me deixa muito com o pé atrás nesse jogo, e esse jogo aqui eu vou levar ele totalmente pro ao vivo para ver o comportamento tanto do Arsenal quanto do molde. Dependendo, se for um comportamento bem aberto, dois times se atacando, a gente pode ter uma boa oportunidade para gols aqui nesse jogo. Descendo aqui agora para o próximo grupo, a gente vem para o jogo do Leverkusen versus esse Apoel aqui, não sei falar esse nome aqui, enfim, vocês estão vendo aqui na foto. A gente tem aqui o jogo do Bayer Leverkusen, e o Bayer Leverkusen aqui hiper mega favorito com odd de 1,14.
tá aqui em segundo colocado do grupo. O Nice, ele é um time que tem chance de brigar aqui por alguma coisa. Então o Leverkusen tem que se cuidar e garantir logo seus mais 3 pontos aqui nesse jogo. Super favorito. Ele tem que garantir esses pontos aqui. E o Leverkusen é um time que ele tá fazendo jogos também muito movimentados, os jogos do Leverkusen. O Leverkusen tá fazendo gols, tá tomando gols, e quando ele toma um gol, ele tá conseguindo fazer 2, 3, 4, tá conseguindo abrir boas margens de vitória, né? Então assim, a gente tem aqui um over 2,5 com a odd super baixa aqui nesse jogo, justamente porque o mercado tem esse mesmo pensamento que eu passei aqui, o Leverkusen tá fazendo muitos gols e é mega favorito no jogo. Então o mercado tá aqui dando odd de 1.33. Esse jogo aqui também é um jogo pra gente levar pro live por causa da odd super esmagada. Leva pro live, caso o Leverkusen não marque cedo, a gente pode tentar buscar alguma coisa no gols, no over 2,5. Porque o Leverkusen no segundo tempo, pelo que eu andei reparando, tá costumando fazer muitos gols. Então caso não saia no primeiro tempo, ou metade do primeiro tempo, a gente pode pegar um over 2,5 com uma odd bem interessante. Fiquem de olho nisso. Descendo aqui agora para o grupo D, a gente tem aqui Rangers versus o Benfica. Bom, esses dois aqui fizeram um jogo muito doido na primeira rodada aqui que eles se enfrentaram, na casa do Benfica. O Benfica com um jogador a menos, estava perdendo de 3-1, empatou o jogo 3-3, foi algo assim, jogaço. E a gente tem aqui um Benfica zebra para esse jogo, e inclusive bem zebra aqui, 3,40 contra 2,10. Só que o mercado tá aqui descendo a odd do Benfica já, né? Porque o Benfica para mim tem mais time, só que o Rangers vive uma fase muito boa. Se você for olhar os últimos jogos do Rangers, principalmente em casa, são placares excelentes. É um time que tá muito bem encaixado. Então, se a gente olhar aqui, são dois times que estão brigando aqui diretamente pela vaga na primeira posição. Os dois estão com 7 pontos. Então, pra mim, esse jogo aqui é super aberto para gols. Tava analisando aqui esse jogo e eu queria o ambas marcam. O ambas marcam me agradava bastante numa visão que eu tenho dos times. O grande problema do ambas marcam aqui nesse jogo pra mim é que ele não se encaixa no meu método. Se você não conhece o meu método, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir e poder aprender e aplicar nos seus jogos. Então assim, não se encaixa no meu método ambas marcam aqui nesse jogo. Então, por não se encaixar no método, eu não faço a entrada, mesmo acreditando bastante no ambas marcam. Mas o over 2,5 se encaixa perfeitamente aqui. Então eu vou ficar com o over 2,5 nessa partida. E no ao vivo, se surgir oportunidade, pela postura dos times, eu faço ambas marcam. Agora passando aqui, eu passo por esses times aqui, porque eu não acompanho. Alkmaar e Real Sociedad, eu não tenho um palpite para passar desse jogo, é só um comentário. Real Sociedad, ela tá vivendo uma excelente fase, uma fase que eu não via, não lembro de ter visto, na verdade, o Real Sociedad vivendo uma fase tão boa quanto tá agora. Né? O Real Sociedad tem sequências de vitórias, está em primeiro lugar na La Liga, jogando muito bem. Então, assim, tá muito bom esse time aqui da Real Sociedad. O grande problema é a quantidade de gols que a Real Sociedad perde. A Real Sociedad, por mais que ela tenha excelentes resultados, excelentes vitórias, sequências muito grandes de vitórias, ela tá perdendo muito gol. Ela, tipo, faz 10 finalizações, não consegue marcar o gol, e aí tem que continuar buscando. Teve um jogo que eu vi que a Real Sociedad já tinha feito 20 finalizações, o jogo tava 0-0 ainda, era um massacre da Real Sociedad, mais de um jogo que eu vi assim. Então, tá sendo um time muito difícil de marcar. E o AZ aqui, jogando em casa, o AZ tem bons resultados em casa. Pode complicar aqui a vida da Real Sociedad, justamente por essa perda de gols que eles têm. Então é um jogo muito difícil, né, da gente pegar alguma coisa aqui. Se o AZ marcar, pode ser cedo, pode ser interessante o mercado de gols. Mas aí é totalmente leitura de jogo, levar para ao vivo também. Só queria passar por esse jogo, essa análise rápida aqui. Mas a gente vem aqui para Braga versus o Leicester. Dois times que têm apenas uma derrota nos últimos 5 jogos. O Leicester na Premier League está jogando muito bem, né? Perdeu por Liverpool no último jogo, mas enfim, foi pro Liverpool. Mas Leicester tá jogando muito bem, tá com um time bem encaixado, tá com um time bem motivado. O Braga também
tem uma sequência muito boa de vitórias, e a gente tem aqui o Leicester com 9 pontos e o Braga com 6 pontos. São os dois times que muito provavelmente vão passar. Se o Leicester perde esse jogo e o AEK ganha, a briga fica um pouco aberta para as próximas fases aqui, para as próximas rodadas. Então o Leicester precisa da vitória para poder garantir sua classificação, não depender mais de nada. Garante a classificação e pronto. E o Braga também precisa da vitória para poder ficar tranquilo, porque se o Braga perde, fica com 6 pontos. Se o AEK ganha, né, que tem tudo para vencer aqui esse jogo contra o pior time da chave, complica a vida do Braga, porque vão empatar ali em relação a pontos, e o AEK, se ganhar, ainda passa no saldo de gols. Então o Braga tem que ficar muito esperto. E fazendo minha análise aqui, para esse jogo aí, eu fico com tanto o ambas marcam para esse jogo, quanto o over 2,5. Se encaixa bastante no meu método. São jogos que tendem a ser muito ofensivos e vale a pena essas duas entradas. No grupo H aqui a gente tem dois jogos, Lille versus o Milan. Esse jogo aqui eu me surpreendi na última partida. Milan jogando em casa perdeu de 3-0 para o Lille. E agora a gente tem o Milan aqui com a odd de 3,10 e o Lille com a odd de 2,35, a odd tá descendo. Tava analisando esse jogo e no aplicativo que eu utilizo consta que Ibrahimovic não vai jogar. Então talvez seja por isso que essa odd aqui do Milan tá subindo e a do Lille tá descendo. O Milan faz jogos fora de casa, tem 15 vitórias seguidas, quer dizer, 15 jogos sem perder nos últimos jogos, né? Uma sequência. E o Lille em casa tem uma sequência de 7 jogos sem perder. Fora de casa, o Milan ele tanto marca gols quanto tá levando gols também. E o Lille também faz jogos muito movimentados, gols de lá, gol de cá. Então esse jogo aqui eu fico com o over 2,5 também e o ambas equipes marcam. Acredito que seja bem interessante aqui para esse jogo, mesmo com a ausência de Ibrahimovic, né? Porque o grupo pode ficar bem embaçado aqui se o Milan perder. Então o Milan precisa ir para cima, não tem jeito. Precisa ganhar esse jogo aqui e o Lille também precisa ganhar. Então para mim vai ser um jogo bem aberto. Sparta Praga e Celtic. Eu não acompanho o Sparta Praga, não sei nada aqui do Sparta Praga. Mas está aqui com a odd bem equiparada com a odd do Celtic. Celtic é um time que eu gosto de acompanhar, né? Um time bem ofensivo e um time que hoje em dia ele tanto marca quanto está levando gols, então está fazendo jogos extremamente movimentados. E eu gosto aqui do ambas marcam para esse jogo, mas o grande problema é que também não o método do ambas marcam ele não se encaixa aqui. Por mais que seja um jogo que os dois times têm grandes chances de marcar, o método não se encaixa. Até porque o Celtic aqui também está com apenas 1 ponto no campeonato aqui. Não briga provavelmente mais por nada. O Milan está com 6, Lille está com 7. O Sparta Praga que pode tentar sonhar com alguma coisa aqui, por um tropeço do Milan, por exemplo. Mas é um jogo aqui que eu fico com o mercado do over 2,5. Acredito que seja bem interessante. Os dois times têm chance de marcar. E o over 2,5 pode ser bem interessante. Passando aqui, a gente tem o Maccabi versus o Villarreal. O Villarreal vive uma fase muito boa, né? Tá fazendo jogos muito bons. Mas fora de casa o Villarreal não vive uma fase tão boa assim. Só que vai pegar aqui esse Maccabi aqui, Maccabi, não sei. E, bom, eu gosto do time do Villarreal. O Villarreal fez um placar muito bom no último jogo contra o Maccabi. Eu não me lembro quanto foi agora. E bom, o Villarreal está aqui com 9 pontos. Se quiser garantir logo sua classificação, ele precisa ganhar esse jogo. E eu gostei dessa odd aqui do Villarreal, 1,72, achei interessante. Menos que isso eu não pego, menos que 1,70 eu não faço esse jogo aqui. Então se você, quando você assistir esse vídeo, se tiver menos de 1,70, não aconselho que faça. Mas 1,72 eu gostei dessa odd pro Villarreal. Acredito que vale a pena a gente arriscar aqui um Villarreal para vencer essa partida. E para fechar aqui, a gente tem Tottenham versus Ludogorets. Outro jogo aqui que me atraiu bastante aqui pro mercado de gols, ambas marcam. Só que o método se encaixou, mas quando eu vim ver aqui o Ludogorets tem 0 pontos. Não briga mais por nada aqui nesse campeonato. Então, para ele não tem motivação nenhuma, para ele tanto faz esse jogo. E já o Tottenham tá com 6, o Antwerp tá com 6 e o Lask tá com 6. Vai ser uma briga muito boa aqui. E o Tottenham
tem que ganhar esse jogo. Tottenham super mega favorito aqui com a odd de 1,10. Tem que ganhar esse jogo aqui contra o Ludogorets. Vou de over 2,5, mas vamos passar aqui pela odd 1,30. Não vale a pena. A não ser que durante o jogo essa odd suba. Aí vale a pena. Fora isso, tô fora desse jogo. Bom, pessoal, e não tem mais nada aqui. Esse foi o Noite de Apostas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos aqui você receber a notificação em primeira mão. E não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.